Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje é sexta-feira, dia 30 de maio de 2025 e estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo segundo livro dos Reis, capítulo 14. Eu convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz: no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Agora vamos ler a história do Amazias, rei de Judá. É Amazias, filho de Joás. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Teve um reino longo, começou numa idade já mais madura, com 25 anos de idade, sendo que seu pai começou a reinar com 7 anos. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém, uma mulher muito provavelmente dentro do próprio povo de Deus. Ele fez o que o Senhor aprova. Olha que informação importante. O Amazias era um homem que temia Deus, mas não como Davi, seu predecessor. Não teve toda a dedicação do Davi. Precisamos imitar os grandes servos de Deus, né? Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Por que de vez em quando ele vai dar essa informação? É porque o povo de Israel foi orientado que só deveria prestar culto a Deus lá em Jerusalém. Mas eles faziam altares nos montes. E qual era o perigo disso? É porque nestes montes eram lugares onde os cananeus haviam servido os seus deuses. Então, facilmente, israelitas poderiam ser atraídos a imitar os cultos dos deuses pagãos dos cananeus que viveram em Israel antes deles. Versículo 5. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai. Ele tomou posse do reino aí, mandou executar o Joás morreu assassinado. Mandou executar os assassinos. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, o escritor bíblico está dizendo que o Amazias foi um homem temente a Deus, inclusive seguia os princípios da lei de Moisés. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então mostra aí uma vitória do Amazias, homem temente a Deus, que anda na lei de Deus, apesar de não ser como Davi, tem a integridade de Davi. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Olha o Amazias aí chamando o Jeoás para uma guerra. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou o Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Então o Jeoás respondeu com uma parábola aí, dizendo que ele estava sendo arrogante porque tinha obtido a vitória contra os edomitas e estava caçando, como a gente diz no ditado popular, estava caçando sarna para se coçar. E aconselhou ele: fica quieto no teu canto, rapaz. Olha o verso 11. Mas Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá.
Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas casas. Olha, Amazias. Subiu a arrogância para a cabeça. Isso é um perigo para muita gente. Obtém certas bênçãos, certas vitórias de Deus. E em vez de se humilhar diante do Senhor, fica arrogante. E aí, a derrota vem. Lá em Provérbio diz que antes da queda vem a soberba. Cuidado, vigia, irmão. Soberba tem derrubado muita gente, a queda é feia. Joás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Joás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Derrubou parte do muro de Jerusalém. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Uma derrota feia aí do Amazias. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Joás descansou com os seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Daqui a pouco a gente vai ler a história do Jeroboão II, né? E aí volta para o Amazias de novo. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Agora entra Azarias como rei de Judá, no lugar do pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. E agora ele volta a história para o Jeroboão II, rei de Israel. 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Esse Jeroboão II reinou muito tempo, 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Novidade nenhuma, né? Como todos os reis de Israel. Fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor. Ele foi um conquistador, apesar de não obedecer a Deus. Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Olha aqui uma referência ao profeta Jonas. A gente vai ler o livro de Jonas lá na frente, mas aqui tem essa informação sobre Jonas. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Então, Jeroboão II foi um rei que teve muitas conquistas. E o autor bíblico está dizendo que foi puramente pela misericórdia e graça de Deus, e não mérito da parte dele, porque ele não buscou a Deus adequadamente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, e seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Aldi, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Então temos aqui uma história que dá um certo alívio para a nação de Israel, com um rei que é conquistador, que
obtém vitórias em batalhas, mas que infelizmente não reconheceu estas bênçãos de Deus e não se voltou para o Deus verdadeiro de todo o coração. E aí amanhã a gente continua esta leitura intercalando reis de Israel com reis de Judá e vamos ver aonde isso vai levar. Uns buscando a Deus, outros não, e as consequências tanto das bênçãos pela busca quanto das rebeldias dos reis rebeldes, né? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, louvado seja o seu santo nome, meu Pai, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela proteção. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, nova oportunidade, novas experiências, novas realizações, novos aprendizados. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por poder acordar esse novo dia e por esse meio de comunicação, quando nós podemos meditar na palavra, alimentar o nosso espírito e orar uns pelos outros. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos que estão orando comigo nesta hora, e o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um. Mesmo aquelas que não foram expostas, estão lá no íntimo do coração de cada um dos meus irmãos, que o Senhor, ó Deus, dê respostas, dê soluções, abra portas, meu Pai, fortaleça a fé dos seus servos em nome de Jesus. Visita o lar de cada um dos meus irmãos, que cada casa seja um templo de adoração a Jesus. Que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo esteja presente nos lares, que Jesus reine sobre as famílias, que haja harmonia entre os casais, que haja harmonia entre pais e filhos, que haja harmonia entre irmãos, que os pais tenham sabedoria para educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Cerca os lares com a sua proteção, meu Pai, em nome de Jesus. Dê a condição a cada pai de ganhar o sustento da família, abrindo portas para quem está desempregado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um, dando soluções financeiras para quem está endividado em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre os enfermos, em nome de Jesus. Faça milagres, toque com o seu toque curador. O Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças. Confiamos no Senhor, esperamos no Senhor. Usa os médicos, medicamentos, as cirurgias, segundo a vontade do Senhor, ó Pai. Nos lembramos da irmã Maria Luzimar, ó Deus, do irmão Raimundo Nonato e seus filhos, e dos outros pedidos que meus irmãos têm feito em Deus a favor de seus familiares e amigos, em nome de Jesus. Opera na vida de cada um. Tudo isso nós pedimos, ó Deus, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode desfrutar nessa vida. Obrigado pelo seu sacrifício em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos compartilhar esta bênção por onde formos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta. Continuando a leitura da palavra de Deus, aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.